Lucas, capítulo 18. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem permanecer sentados, por favor. Amém? E diz assim a palavra de Deus: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado e glorificado, Senhor, é teu santo nome. Eis aqui, ó Deus, a tua igreja, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Ó meu Pai, fala conosco, Senhor. Pelo teu santo e sagrado nome clamamos a ti, em nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui, meus irmãos, uma parábola, onde Jesus, ele fala uma figura de linguagem. Ele coloca uma situação de um juiz injusto e uma viúva pobre. E Jesus nos fala sobre a perseverança na oração. Perseverar na oração, meu amado, é nunca desistir e sempre acreditar. Meus amados, ter a esperança de que nossas orações serão ouvidas, são ouvidas, e que o Pai Celestial nos atenderá no seu momento exato. Não é no nosso momento, não é tarde demais, não é cedo demais para nós, é no momento exato do Senhor. Ele, meus irmãos, nos dá a resposta. E o que mais nós temos assistido, ouvido de testemunhos no caminhar da nossa vida cristã, é a resposta de Deus, como o Senhor tem respondido. E o Senhor responde àquele que o busca. O Senhor responde, meu amado, àquele que tem fé. O Senhor responde justamente àquele que é perseverante na oração, que é fiel ao Senhor. Aquele, meu amado, que não desiste, aquele que não murmura, mas aquele, meu amado, que realmente busca. E a palavra, aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, a palavra declara: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, se nós buscarmos, nós encontraremos. E o Senhor, meus amados, Ele diz na sua palavra, lá em Jeremias, no seu capítulo 33, a palavra declara, meus amados: e me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Aqui Jesus fala sobre uma viúva pobre, e essa viúva pobre, ela não tinha recurso. E esse juiz, a palavra diz, nessa parábola, que ele era iníquo. E se era um juiz iníquo, ele era um corrupto. Ele era um homem, meus amados, que só fazia com algum retorno para ele. Que ele, meus amados, só sentenciava se ele tivesse algo, que ali o recompensasse. Isso nos remete a esta vida, nos remete a este mundo, nos remete a muitos casos que nós ouvimos, sobre a nossa justiça. E isso é para vergonha, mas também para julgamento, porque essas almas podem escapar do julgamento dos homens, mas não vão escapar do julgamento de Deus, porque o Senhor, Ele é absoluto, e nada, meu amado, vai passar. E nós estamos vivendo o tempo da vinda de Jesus, e no tempo da vinda de Jesus, a palavra declara que tudo vai ser descoberto, que nada vai ficar encoberto. Então nós estamos assistindo hoje a várias e várias situações, aonde nós vemos, meus amados, é um escândalo atrás do outro, e de onde você não espera está aparecendo, meu amado, ali e bem a público.
E justamente, meus amados, é o que a palavra declara: nada vai ficar encoberto, e tudo isso vai vir à tona. Ou seja, nós conheceremos, meus amados, exatamente o que acontece nos porões, nos bastidores. E aqui Jesus propõe essa parábola falando justamente sobre um homem que tinha o coração endurecido, mas ele ressalta, meus irmãos, a fé e a perseverança de uma viúva pobre, sabendo que esse juiz, ele era, meus amados, um juiz iníquo. Ele era, meus amados, uma pessoa que julgava de uma forma não convencional. Ela, meus irmãos, ali insistia, instava com ele todos os dias, até o dia em que eu vou fazer justiça, porque ela não vai me deixar em paz. Então, meus amados, ali ela atingiu seu objetivo. E nós, na presença do Senhor, nós, meus irmãos, também buscamos o Senhor, perseverando todos os dias. O verdadeiro servo do Senhor, ele não deixa de orar. O verdadeiro servo do Senhor, ele não deixa de jejuar. O verdadeiro servo do Senhor, ele não deixa de ler a palavra de Deus. Ele não deixa os cultos da sua igreja. Este é o verdadeiro servo do Senhor. Aquele, meu amado, que recebendo a sã doutrina, ele, meu amado, quando sai da igreja, ele aplica a sã doutrina do Senhor na sua casa, no seu lar, no meio da sua parentela, no seu trabalho, aonde quer que ele esteja, nos seus negócios. Ele ali, meus amados, aplica a justiça de Deus. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós sejamos perseverantes. Não importa a circunstância, não importa, meu amado, se você está no meio de pessoas corruptas, não importa se você está no meio de ladrões, não importa se você está no meio de pecadores. Seja você a diferença para o Senhor teu Deus, aonde quer que você esteja. Porque o Senhor, meu amado, como foi até estudado na escola bíblica de hoje, o Senhor, meu irmão, ele está com seus olhos voltados para a terra, buscando os verdadeiros adoradores. E a hora vem e agora é, oh aleluia, em que o Senhor, meus amados, oh aleluia, ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma postura de perseverança, de testemunho para com o Senhor nosso Deus. As pessoas têm, meu amado, que olhar em você: ah, mas eu gosto da irmã, porque não é uma irmã de intriga, não é uma irmã de fofoca, não é uma irmã que fala dos outros. Eu admiro essa irmã porque é uma irmã de Deus, é uma pessoa que, se eu precisar, eu vou lá e peço para ela uma oração, ela ora comigo, e eu sei que a oração dela é ouvida, porque ela não tem malícia, não tem maldade na sua língua. Aquele irmão, ele é um homem de Deus, porque quando eu estou conversando com ele, eu não vejo detratar ninguém, eu não vejo falar mal de ninguém. Então é um varão, é um homem do Senhor, e eu vou ali porque ele, quando ora, ele ora e o Senhor ouve a oração deste varão, porque é um verdadeiro servo de Deus, porque é uma verdadeira serva do Senhor. E é isso que o Senhor está buscando sobre a face da terra, meu amado. Aquele que você convive, que fala mal de um irmão, fala mal de outro, afasta-te dele. A palavra, meu amado, é muito clara, para que nós não caminhemos com o iníquo, não caminhemos, meu amado, com aquele que defrauda o evangelho do Senhor. Então te afasta dele, louvado e glorificado, ora por ele à distância, para que ele, meu amado, seja liberto, para que ela seja liberta pelo Senhor. Mas você não deve conviver com essas pessoas, porque você vai terminar ficando contaminado. Essas pessoas contaminam, elas carregam o mal dentro de si. Essas pessoas, a palavra de Deus diz, meus amados, se teus olhos forem maus, o teu corpo todo será tenebroso. São pessoas, meus amados, que olham para o próximo e veem malícia, e veem maldade. Por quê? Porque tem malícia, porque tem maldade. Então, meus amados, nós devemos nos apartar dessas pessoas. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E aqui, Jesus, através desta parábola, ele, meus amados, nos fala sobre uma pessoa que, perseverando, mesmo diante de uma situação impossível, ela obtém a vitória. E obtém a vitória pela sua perseverança. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos desistir, meu amado. Nós não podemos, oh aleluia, louvado e glorificado é teu nome, Senhor. Nós não podemos, meus amados, nos acomodar. Nós precisamos, oh aleluia, insistir na nossa busca ao Senhor. Às vezes você busca, olha, mas é deserto. Eu não estou tendo resposta. Continua, porque daqui a pouco vem a surpresa. Daqui a pouco vem.
É no meio do deserto, meu irmão, que o Senhor põe uma mesa diante dos teus inimigos. É no meio do deserto. Sabe, irmãos, que o Senhor se levanta e mostra que Ele está contigo. Olha para aquele poema das pisadas, das pegadas na areia, né? Ele ali, meus amados, inicia o poema exaltando o Senhor. E ali ele vê duas pegadas na areia, a dele e a outra pegada do Pai. Mas daqui a pouco, quando ele entra num momento de maior tribulação na vida, ele só vê uma pegada na areia. E ali, meus amados, ele murmura contra o seu Pai Celestial, contra Deus. E no final o Senhor responde: aquelas únicas pegadas que tu vias, era eu te carregando. E assim é com o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele nunca nos abandona. Nós abandonamos o Senhor. Muitos abandonam o Senhor. Muitos deixam o Senhor, meu amado. Muitos estão envergonhando o Senhor, conhecendo a palavra, conhecendo o mistério. Muitos estão, meus amados, olhando para as suas fraquezas, dando vazão às suas fraquezas, buscando, meus amados, vícios, buscando, meu amado, a separação de Deus, escandalizando o Evangelho. Mas o Senhor, meu amado, mesmo assim, Ele continua amando o pecador. O Senhor nunca desiste de nós, até aquele dia. Por isso a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, procurai enquanto está perto, porque vai chegar dia em que não vai ter mais o Senhor aqui. Vai chegar o dia em que o Espírito Santo com a igreja vão sair desta terra, e muitos, milhões vão procurar o Senhor e não vão encontrar. Não tem mais jeito, porque a palavra já foi ministrada, louvada e glorificada. Por isso nós devemos perseverar. Continuando aqui no versículo 9, o Senhor Jesus nos fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, quando ele diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então aqui, meus irmãos, o Senhor, Ele continua neste sermão e propõe uma nova parábola. Ele fala sobre o fariseu e o publicano. Quem é o fariseu? O fariseu é o legalista. E este, meu amado, ele aqui na sua oração, ele elenca, meus amados, seus predicativos. Ora, oh aleluia, eu sou como, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, ele na sua oração, ele, meus amados, não falou o que devia falar. Ele nesta oração, ele falou justamente, meus amados, o que estava, meus irmãos, no seu coração, a sua soberba. E foi disto que ele falou na sua oração, se exaltando diante dos outros. E ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos iguais. Uns têm uma posição hoje, ou aleluia, uma posição, meus amados, dessa forma, daquela outra maneira. Mas essa posição, meus amados, ou aleluia, quem sustenta é o Senhor. Aleluia. Então ninguém é melhor que ninguém. Louvado e glorificado. E naquele dia todos nós vamos para o mesmo lugar. Oh, aleluia, uns vão para a condenação eterna e outros vão para a glória eterna com o Senhor. Esta é a diferença, mas daqui nós não levamos nada. Louvado e glorificado. E ele deixou que a sua soberba, oh aleluia, ele colocou esta soberba diante da sua oração. Mas o outro era o publicano. O publicano era o cobrador de impostos. O publicano era considerado pelos judeus como um traidor da pátria. Por quê? Porque ele cobrava imposto para César. Porque ele manipulava, além de traidor, era considerado imundo. Porque ele ali recebia as moedas que eram cunhadas em tempos pagãos, em povos pagãos. E aquela moeda era cunhada ali. Então ele manuseava aquelas moedas. Então ele, além de ser considerado um traidor, ele também era considerado um imundo.
Mas este homem, meus amados, a oração deste homem era a oração verdadeira. E qual é a oração verdadeira? Qual é a busca verdadeira? Não é a busca desse homem, meus amados, desse fariseu. Essa busca do fariseu é aquela, meu amado, da lei, do legalismo. O Senhor, meu amado, quer que nós o busquemos em espírito e verdade. Ele quer que nós sejamos sinceros diante dele. Ele quer, meu amado, que você olhe para ele e diga: meu Pai, eu sou pecador, eu estou fazendo isso, eu sei que não te agrada, eu quero me libertar disso, me ajuda, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. E o Espírito do Senhor, ele opera sobre ti, ele te ajuda na tua fraqueza, desde que você reconheça o teu pecado, reconheça que está doente e que precisa da ajuda do Senhor. E aqui nós vemos, meus amados, o caso desse publicano, quando ele diz: oh aleluia, nem olha para o céu, mas batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, eu sei que eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai. E o Senhor ouviu a oração dele e não a do outro. Por quê? Porque, meu amado, aquele que se, oh aleluia, que se exalta, ele será humilhado. E aquele que se humilha diante do Senhor, ele será exaltado. E é isso que o Senhor, meu amado, ele espera de cada um de nós. Reconheçamos quem somos nós. Nós não somos nada, meu irmão. A capacidade é do Senhor. E nós estamos aqui, meu amado, vivendo no mundo. E a própria palavra lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano 45, a palavra diz que a tempestade vem. A tempestade vem, meu amado. A tempestade vem para justos e injustos. Qual é a diferença? Aquele, meu amado, que edifica a sua casa na rocha, ele vai, meu amado, sobreviver à tempestade. Mas aquele que edifica a sua casa na areia, este vai perecer. E mais a tempestade vem. Não tenha dúvida, ela vem. E a palavra diz aqui em 1 Coríntios 10, versículo 12: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, meu amado, quem nos sustenta? O Senhor. Nós estamos aqui. Vamos sair daqui a pouco vamos sair desse culto. Vamos sair aqui da igreja. Vamos para casa. E no trajeto daqui para casa, o que vai acontecer? Nós precisamos da proteção do Senhor. Nós estamos vivendo no mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá de João 17, ele declara: Pai, não vos peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Ou seja, ele intercede por nós. E amanhã? E durante a semana? Como vai ser a semana? Estaremos bem? Na semana que vem? No mês que vem? Nesse último semestre deste ano? Estaremos bem? Nós estamos vivendo dia após dia. E cada dia é uma novidade. Quem nos sustenta? O nosso Senhor. Então nós nos humilhamos diante do Senhor, oh aleluia, porque nós somos ovelhas de um rebanho. E nós temos um pastor que vela por nós. É o Senhor, meu amado, que é o nosso pastor. Ele nos guia, ele nos dirige, ele nos protege. E é isso que nós precisamos, oh aleluia, entender, igreja. Nós estamos aqui buscando misericórdia do Senhor. E nós não podemos confiar, meu amado, oh aleluia, na força do nosso braço. A palavra diz: não se estribes o sábio da sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Nós temos, meus amados, que entender, oh aleluia, eu preciso do Senhor. Vem um infortúnio, vem uma enfermidade grave. Nós estamos assistindo o caso de uma menina aqui no condomínio, que nós estamos ali assistindo. Terminamos uma campanha na casa dela com a igreja, toda segunda-feira, 7 segundas-feiras. Uma menina linda, linda. E os pais, meus amados, eles, meus amados, têm uma situação financeira boa, são empresários. Mas veio, meu amado, dia, oh aleluia, em que entrou ali, meu amado, a enfermidade naquela casa. E aquela menina linda, ela está completamente definhada por uma enfermidade, meu amado, que o médico não consegue curar. Quem pode curar? Jesus. Jesus. E como o Senhor vai operar? Olha lá para Elias, ali no Monte Carmelo. Oh, aleluia. Primeiro vamos consertar o altar de Deus, para depois invocá-lo. E foram ali consertar o altar do Senhor.
E depois que consertaram o altar do Senhor, oh aleluia, aquele povo, meu amado, viu fogo descer do céu. E aquele povo caiu com o rosto em terra, declarando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles vinham, meu amado, da idolatria. Eles viraram as costas para Deus. E ali, meu amado, o Senhor, através da boca do profeta, cessou a chuva 3 anos e meio. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós somos dependentes do Senhor. O salmista diz no Salmo 121, a gente sempre repete isso aqui: elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? Ele continua dizendo, e trazia o versículo 15, e traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então aqui havia, meus amados, um legalismo. E esse legalismo a tal ponto em que as crianças, elas ali, meus amados, eram criadas ali na barba do pai. E quando as crianças queriam ir até Jesus, ninguém permitia. Não vão importunar o mestre. Nós temos isto. Muitas vezes, nossos filhos estão num local público, na casa de um conhecido, e nós ali controlamos nossos filhos, para que eles não façam arte e venham nos envergonhar. E quando nossos filhos fazem arte, automaticamente o que se entende? O pai, a mãe não educam. Não é assim? Amém, Senhor Jesus? Não é dessa forma? Então, meus amados, nós ali seguramos nossos filhos e repreendemos para que não façam arte. E aqui era da mesma maneira. Mas Jesus, meus amados, ele ordenou que deixassem vir as criancinhas. Mas Jesus, meus amados, ele queria dar ali uma lição para aquelas pessoas. Porque aqui no final ele declara: em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O que Jesus quer dizer com isso? Se aqueles que estão buscando o reino de Deus com outros interesses, esses não vão herdar o reino de Deus. Aqueles que estão buscando o reino de Deus para se aproveitar dele, não vão herdar o reino de Deus. Mateus capítulo 7, a palavra declara: oh aleluia, mas Senhor, eu profetizei em teu nome, mas Senhor, eu curei em teu nome, mas Senhor, eu preguei a tua palavra. E ele respondendo diz: apartai-vos de mim, porque não os conheço. Então, meus amados, aquele meu amado, oh aleluia, que tem o seu coração dobre, ele pode enganar a todos, menos ao Senhor. E o Senhor, oh aleluia, ele nos diz, meus amados, a sua palavra, que ele sonda a mente e percrusta nossos corações. O Senhor nos conhece, igreja. Ele sabe o que pensamos, ele sabe o que sentimos. Ele, meu amado, quando estamos orando, ele sabe se a nossa oração é sincera ou não. O Senhor, meu amado, ele conhece por dentro e por fora. E mais além, ele nos conhece melhor que nós mesmos. Muitas vezes nós clamamos: mas Senhor, me dá essa bênção, meu Pai. Senhor, me abre essa porta. E ele não abre. Por quê? Porque ele sabe, meu amado, que certos caminhos para o homem que parecem, meus amados, bem-aventurados, são caminhos de morte. E o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. Então ele diz: ou sim, ou aleluia, ou não, ou espere. Mas ele sempre dá uma resposta. E a Bíblia diz, ou aleluia, lá no livro de Provérbios 10, a palavra declara, meu amado, que a bênção do Senhor não acrescenta dores. E às vezes nós estamos insistindo muito em algo e não acontece, e é muita luta, é muita tribulação em cima disso, e não vem, e é luta por quê? Porque não é de Deus. Porque quando é do Senhor, vem igual um rolo compressor. Bom, e ninguém resiste. O inferno não resiste, o demônio não resiste, e a bênção vem, meu amado, para ti, no tempo do Senhor. E aqui o Senhor Jesus Cristo está declarando: você quer ganhar o reino dos céus? Seja como uma criança. Deixa a malícia, deixa a maldade e seja inocente. Procure ser inocente.
Eu tive uma experiência esses dias, semana passada. Teve uma situação, alguns anos atrás, de uma pessoa que trabalhava comigo, uma moça, e essa moça se dizia evangélica. E surgiu um boato lá na empresa de que ela estava tendo um caso com um homem casado. E eu, um dia fui, peguei a Bíblia, e ela falando de Jesus todo dia, né, lá no trabalho. Fui lá no carro, peguei a Bíblia, fui na minha sala e a chamei. Vem cá. Eu estou aqui com a palavra de Deus na minha mão. Abri a Bíblia, lemos um trecho, e ela levou um susto muito grande. Quando eu olhei para ela, eu agora não sou teu chefe, eu sou aqui um pastor, um servo de Deus, teu irmão em Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está tendo um caso com fulano? Não, pelo amor de Deus, que é isso? Aí deu uma palavra que me deixou assim. Eu juro pela minha filha, de uma filha linda, de 8 anos de idade. Aí eu olhei para ela e disse, não precisa jurar, basta a tua palavra. Nós estamos diante do Senhor. E ali ela negou. Passado um pouco tempo, a filha dela começou a aparecer com vitiligo no corpo todo, principalmente na face. Uma menina linda, linda. E ela ficou desfigurada pelo vitiligo. E eu fiquei com o pé atrás. E as pessoas falavam e eu dizia, não. Ela me falou diante de Deus, não teve nada. E quando foi agora na semana passada, veio a confirmação, né? E me confirmaram e a coisa foi mais além de confirmarem, haviam fotos e outras coisas. E a resposta que ela recebeu. Então nós, diante do Senhor, nós temos que ser transparentes e inocentes. Eu acreditei nela. Eu não fiquei com o pé atrás, digamos, eu desconfio, não acredito em você. Eu não gostei da forma que me respondeu. Mas quando me perguntavam, eu falava, não, isso aí é invenção de vocês. E defendi essa moça. Defendi durante anos. E agora, na semana passada, eu vim descobrir. Ela abriu uma porta, ela deu legitimidade para Satanás entrar na casa dela. E Satanás entrou. E veio trazer para a filha dela a consequência do seu pecado. Então nós, diante do Senhor, nós temos que voltar a ser criança, igreja. Nós precisamos voltar a ser criança. Tudo que nós aprendemos, as coisas que nos ensinaram na nossa criação, com relação ao nosso próximo, com relação a ser melhor que o próximo, a enganar o próximo, a enganar os outros, nós precisamos esquecer tudo isso. E realmente nascer dentro de nós uma nova criatura. Só assim nós agradamos ao Senhor. Por isso Jesus declara aqui, oh aleluia, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então lá, na glória, lá na cidade celestial, não vai entrar pecado, igreja. Não entra enganação. Nós temos que ser, meus amados, fiéis e sinceros diante de Deus. Ele continua, oh aleluia, versículo 18, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu,
as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então aqui, Jesus, meus amados, nesse capítulo 18, ele dá uma estrutura, meus irmãos, teológica para a igreja. E quando vem este jovem rico, não é uma parábola, é um fato acontecido. E ali, meus amados, este homem colocava ali o legalismo da lei, a religião antiga, a religiosidade, e não, meu amado, a fé que salva. Quando ele declara, para o Senhor Jesus Cristo, bom mestre, que hei de fazer para a vida eterna, para herdar a vida eterna, Jesus já começa cortando. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, cheio de si, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ele estava cheio de si, ele estava confiando no que ele tinha. Ele, meu amado, aleluia, achava que pelo que ele tinha era motivo de bênção. E ele foi ali, meu amado, ter com Jesus como se fosse um prosélito para ter, meus amados, uma discussão política. Mas Jesus, com todo amor e com todo carinho, Jesus fala para ele: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. E aqui, ele ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficara muito triste, Jesus declara: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agulha são aquelas, lá no muro de Jerusalém, tem umas portas muito estreitas que as pessoas passam de lado. E elas são portas estreitas porque as portas grandes têm o horário para serem fechadas. E ali nessas portas muito estreitas que as pessoas passam de lado, é justamente para não passarem mal. E essas portas são chamadas de agulha. Por isso Jesus declara: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Mas, meu amado, quem é este rico que não vai herdar o reino de Deus? Aquele que tem, meus amados, a sua confiança no que tem. Nós devemos aprender a confiar no Senhor. Jesus nos fala, e a gente até na igreja, a gente fala, trata como se fosse uma parábola, e na realidade não é. É uma história real, que é a história do rico e Lázaro. E não é uma parábola, porque ali Jesus, ele dá nome, nome a Lázaro. Então não é uma parábola, porque parábolas não têm identificação, não têm nomes. Você pode olhar as parábolas da Bíblia, elas não têm nome. Então é um fato real, acontecido. E Jesus fala, meus amados, sobre um rico e Lázaro que vivia na porta do rico e comia das migalhas que caíam ali da mesa do rico. Vivia pobre, tinha uma vida pobre, miserável e doente. Ele era incapaz para o trabalho. E os dois morrem no mesmo dia. Só que Lázaro, o pobre, ele vai para o seio de Abraão. E o rico, ele vai, meu amado, para o Hades, para o inferno. E lá, meus irmãos, o rico, ele clama por Abraão, pelo pai Abraão, pedindo, meus amados, que fosse ali molhado, que Lázaro pudesse molhar o dedo e levasse para colocar na ponta da sua língua, porque o lugar que ele estava era um lugar de grande tormento. Fisicamente, não havia como aquela pessoa que já morreu sentir sede. É um mistério, não dá para explicar isso. Nós vamos entender isso lá na glória. Mas ali, meus amados, o que nós entendemos é que aquela pessoa estava num lugar aonde, meu amado, há uma aridez
há meus amados, uma espécie de depressão, de angústia tão forte. E ele se sentia tão vazio e seco, que ele pediu, meu amado, um pouquinho de refrigério só. Mas o próprio Abraão, e ele clamou a Abraão, pai Abraão, por quê? Porque ele ainda não conhecia Jesus. Porque ele morreu, mas Jesus ainda não tinha vindo. Por isso Jesus fala da história dele. Porque Jesus é Deus. E Jesus sabia dessa história. Porque o Senhor, meu amado, ele sabe todas as coisas. E ele vive no eterno. Então ele sabia dessa história. E ali, meu amado, oh aleluia, o rico, ele pede para que Abraão, ele mande Lázaro molhar a ponta do dedo para colocar na sua língua. Porque a aridez é grande. Meu amado, as pessoas que vão para a condenação eterna, essas pessoas, meus amados, vão viver isso eternamente. É uma aridez de espírito, é um fogo que nunca acaba, é, meu amado, aquele bicho, aquele verme que nunca acaba. É para lá, meus amados, o lago de fogo e enxofre, é para lá que as almas perdidas estão indo. E essa pessoa, meu amado, teve a oportunidade em vida, e não, meu amado, fez o que era necessário fazer. Agir, meu amado, como um verdadeiro homem de Deus. O Senhor espera que nós hajamos nesta vida como homens de Deus. Que nós estejamos amando o Senhor e amando o nosso próximo. É isso que o Senhor espera de nós. Senão a tua vida não tem sentido. Tem uma pessoa que sofria de uma depressão muito forte. E ela chegou ao ponto de declarar: eu preferia que isso aqui fosse um câncer. Porque se fosse um câncer, o médico pelo menos ia tentar me curar. Eu ia tomar remédio para me curar. Mas a depressão, meu amado, não tem cura. Só Jesus pode curar. E como é curada a depressão? Ela é, meu amado, oh aleluia, preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito do Senhor preenche, oh aleluia, ali, meu amado, a depressão sai. Então quem pode curar a depressão é o Espírito Santo na pessoa. E as pessoas que sofrem depressão é porque não têm o Espírito de Deus, estão distantes de Deus. E essa tristeza, essa dor que não tem fim, é o caso, meu amado, do rico lá do Hades, lá do inferno. Essas pessoas vão viver isso. Ah, mas então pede, para que ele vai lá, para que alguém possa avisar meus irmãos que ficaram. E ali o próprio Abraão responde: olha, não há comunicação entre os vivos e os mortos. E a palavra de Deus, lá em Hebreus 9, nos ensina isso. Morreu, segue-se ao juízo. Então é aqui, ó. É aqui. A nossa oportunidade é aqui. Daqui a pouquinho nós vamos partir. Ninguém é eterno. Nós somos eternos espiritualmente. Mas materialmente nós não somos eternos. E daqui um dia essa carne, ela perece. E todos nós, meus amados, se não formos arrebatados pelo Senhor, como igreja, nós vamos para a sepultura. O corpo vai para a sepultura, mas o espírito não morre. E o espírito, meu amado, lá no Hades, lá no inferno, ele não consegue se matar, ele não consegue se suicidar. Lá é eterno, igreja. Então nós temos que vigiar. Por isso Jesus está chamando a atenção, quando ele diz, oh aleluia, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, aqueles que colocam, meu amado, a sua confiança no que tem. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Louvado e glorificado. Alguém tem uma enfermidade. Eu conheci um homem muito rico, trabalhei com ele. E ali ele foi acometido de umas dores,